Ei, me fala uma coisa, para que construir a Arca da Aliança? Será que a Arca da Aliança realmente apontava para Cristo? E aqueles dois querubins em cima, um olhando para o outro, qual o significado? O que tinha de segredo nessa arca? Por que a arca guardava a lei, o maná e a vara de Arão? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado no tema O Tabernáculo. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Segantin e se você é novo por aqui, aqui do lado tem um botãozinho vermelho. Se você ainda não é inscrito, vá se inscrevendo, não deixe também de deixar o seu comentário e curta também esse vídeo caso você goste. Maravilha? Chegamos à lição de número 9. E a lição de número 9 tem como título a Arca da Aliança. Tá? A lição de número 9. Vamos falar um pouquinho hoje sobre a Arca da Aliança. A leitura bíblica em classe se encontra no livro do Êxodo, capítulo de número 25, do verso 10 ao verso de número 22. Queridos, alguns alunos estão dizendo o seguinte para mim: Fábio, eu não estou sendo notificado, eu não estou recebendo a notificação dos seus vídeos. Quando você publica um vídeo, eu não recebo, eu preciso entrar no YouTube e procurá-lo. Queridos, por que você não está recebendo? Por algumas coisas. Uma delas é que você está esquecendo de fazer algum comentário. Então faça algum comentário, por quê? O YouTube entende que você está interagindo comigo. Então, quando existe essa interação, o YouTube pega essas pessoas que esteja mais engajado comigo e começa então a notificar primeiramente essas pessoas, ok? Então por isso que é importante você fazer um comentário ou então deixar um like aí no vídeo caso você goste do vídeo. Então deixa um like, faça o seu comentário que o YouTube ele começa a entender que você tem um engajamento mais próximo comigo. Maravilha? Queridos, então nós estamos aqui no estudo do tabernáculo, tá? Agora nós chegamos no lugar mais precioso, nós chegamos no lugar assim mais sagrado, nós chegamos num lugar mais íntimo, que é a sala, que é o lugar santíssimo, que é a sala do aposento real, que é onde iria morar, entre aspas, a divindade, ou seja, é o quarto do rei. É o quarto da divindade, é o quarto do Deus, é onde a divindade iria morar. Então hoje nós vamos falar um pouquinho deste lugar e propriamente, e mais especificamente, nós vamos falar sobre a Arca da Aliança, tá? Que era o único, tá? A única mobília que tinha dentro deste lugar que era a Arca da Aliança. No tópico primeiro diz assim, ó: descrição da Arca da Aliança. Ponto 1. Os nomes da arca. Aqui ele vai falar que a arca tinha vários nomes, como Arca de Deus, Arca do Senhor, a Arca da Aliança, a Arca do Testemunho. O que eu preciso que vocês entendam é o seguinte, que a arca, na cultura semítica, presta atenção no que eu vou dizer, isso não está na lição, isso é de fontes judaicas. Muitos dizem assim para mim: professor, de onde que você tira algumas dessas tuas informações? Qual é ou quais são as suas fontes? Que deixa eu dizer uma coisa para você. Eu pego muita coisa da cultura judaica. Algumas coisas eu ouço, tá, de rabinos, outras eu leio e infelizmente ou felizmente
essas fontes são hebraicas. Então você teria que ler em hebraico, você teria que ter acesso a isso em hebraico, tá? Então por isso que para muitas pessoas acaba dificultando essas informações, mas eu estou aqui para lhe passar essas informações. Eu tenho certeza que são muito difícil pessoas que te passam essa informação. Então por isso que eu preciso que você divulgue o nosso canal, que você fale do nosso canal, porque aqui tem informações preciosíssimas. Maravilha? Então olha que interessante. A arca da aliança, a arca do Senhor, a arca do testemunho. O que eu preciso que você entenda é o seguinte, que a arca, tá? Que a arca em si, ela pode significar cofre, ela pode significar casa, mas na cultura semítica, a arca, ela iria simbolizar na verdade o trono, a morada, aonde o vassalo, aonde o rei, aonde o governador iria sentar, iria governar o seu reino a partir deste lugar. Seria neste lugar que ele iria criar as ideias para governar o seu povo. Daí ele iria construir as suas obras políticas, econômicas, dominadora, seria no seu aposento real, seria no lugar de intimidade que ele iria construir, olha que interessante esse termo, ele iria revelar os seus segredos. Ou seja, ali ninguém entrava, era somente ele. Então os seus segredos estavam ali. E dali ele iria revelar os seus segredos, como ele iria governar, a forma de governo sairia dali. Então a arca, ela esconderia segredos. E esses segredos iriam sendo revelados paulatinamente. Grave essa palavra, segredos revelados paulatinamente. Por isso que na última aula, se você não viu, reveja ela, que eu abordei o tema véu separa ou véu revela segredos. Temos que tomar muito cuidado com isso, separar e revelar segredos. Na verdade, aquele véu estava revelando que existia segredos atrás daquela cortina, que paulatinamente o governo, o rei, iria nos revelar. Então a Arca da Aliança era um lugar onde o rei iria governar, onde ele iria revelar os seus segredos. Aonde, presta atenção no que eu vou dizer para vocês agora, aonde a proposta de governo que ele apresenta para o povo, e o povo diz, maravilha, nós vamos aceitar essa promessa, nós vamos aceitar esse plano de governo. Ou seja, era como se o rei também, ele guardasse o contrato que ele fez com o seu povo. Por isso que usa o termo a arca do testemunho, ou seja, a arca da aliança. O que é aliança? Aliança é um pacto, é um contrato que algumas pessoas fizeram. E o rei tem esse pacto guardado, ele guarda o contrato dessa aliança. Ou seja, aquele lugar é um lugar onde, baseado nesse contrato, que ele vai reger, que ele vai dominar, que ele vai administrar o seu reino. No ponto 2 diz assim, a construção da arca. A arca é construída com dois elementos, madeira de acácia e ouro. Olha para mim com carinho. Fábio, o ouro e a madeira de acácia representa a humanidade e a divindade de Cristo. Querido, presta atenção no que eu vou te informar aqui. Naquela época, eles não tinham esse conceito. E eu não vou entrar se é certo ou errado, mas eu vou apenas te informar duas coisas. O ouro o objeto, era um dos materiais mais nobres daquele momento, daquela cultura. Ou seja, o ouro
era o material mais nobre. E a madeira de acácia, Fábio, ela era o material nobre? Ela não era o material nobre. Das madeiras, das árvores, a acácia não entrava na nobreza. Por exemplo, uma madeira nobre era o cedro do Líbano. O cedro do Líbano era nobre. A madeira de acácia não era nobre. Existia e tem uma universidade nos Estados Unidos baseada somente em plantas, em árvores bíblicas. E segundo essa universidade de grande renome aqui nos Estados Unidos da América, eles dizem o seguinte, que das espécies da acácia existe cerca de 100 espécies. E eles já chegaram num consenso que a acácia usada é a acácia arcadiana. E segundo eles, essa acácia, das acácias, ela não era a mais nobre. Ou seja, o que eu quero te informar é o seguinte, se eu faço uma associação da madeira de acácia com Cristo e o ouro com Cristo, se eu falo que uma é a divindade e a outra é a humanidade, a minha pergunta é, por que usar a madeira que não era nobre para mostrar a nobreza da humanidade de Cristo? Deixa eu te fazer uma pergunta. Cristo como homem, ele foi melhor ou pior do que eu e você? Cristo foi o homem mais nobre que existiu. Cristo, ele representava aquilo que Adão não foi. Ou seja, Cristo estava mostrando a nobreza de um homem. Estava mostrando a nobreza de uma humanidade. Você consegue me entender que a madeira de acácia, ela revela não a humanidade de Cristo, mas a madeira de acácia, ela está revelando uma outra coisa. A madeira de acácia, ela está revelando uma outra coisa que não revela a humanidade de Cristo. O que eu quero que você entenda é isso, que Cristo foi nobre, tanto na humanidade quanto na divindade. Tão verdade é que Salomão, quando ele foi construir o templo, não é o tabernáculo, Salomão constrói o templo, ele não usa acácia. O que ele usa? Madeira nobre. Que madeira foi essa, Fábio? A madeira do cedro do Líbano. Ele não usa acácia, porque a acácia não era nobre, não estava entre a nobreza. Ele usa o cedro do Líbano. Então o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que quando eu vou fazer uma interpretação bíblica, primeiro eu entendo a história, aquele momento, e depois eu faço aplicabilidade, cuidado com algumas aplicabilidades que nós estamos fazendo. Maravilha? Outro detalhe, a Arca da Aliança, então ela era da madeira de acácia e era revestida totalmente de ouro. Totalmente de ouro, tá? Totalmente de ouro. Ela era mais ou menos um retângulo, tá? Ela tinha aproximadamente, segundo aqui a nossa revista, ela tinha cerca de 80 centímetros, 75 centímetros de altura, 1,25 m. Não, minto. Ela tinha 1,25 de comprimento, 75 de largura e 75 de altura, tá? O símbolo da natureza, das duas naturezas de Cristo, eu já falei um pouquinho disso com vocês. Tópico segundo, ponto 2, o propiciatório da arca. Então, querido, preste atenção. Então, nós temos a arca. E agora nós temos uma tampa em cima desta arca. E depois, no tópico terceiro, nós vamos falar o que tinha dentro dessa arca. Então a arca era um retângulo, era uma caixa. Em cima tinha uma tampa. E como chamava essa tampa? Essa tampa chamava-se propiciatório. Era o caporete em hebraico. Daí vem a palavra kippur. Sabe aquele bonezinho que o judeu usa? Que tampa aqui, ó, atrás dele, não é para tampar a calvície dele, não, meu irmão. Aquilo ali é o kippá. Kippá vem de kippur. Kippur vem de caporete. Caporete significa aquilo que cobre. É aquilo que cobre. Então, olha outra informação preciosa que eu vou te dar, que eu peguei dessa fonte judaica.
A tampa do propiciatório era feita de ouro, madeira de acácia revestida de ouro. Em cima dela tinha 2 querubins. O que eu quero que você entenda é o seguinte, que na cultura semítica, tá? A tampa simbolizava o trono de um rei. Então, olha que interessante. Para os judeus, aonde o Eterno iria sentar? Na tampa. A tampa era o trono. A tampa era onde ele iria reinar. A tampa era onde ele iria se assentar. E todo o resto, presta atenção, todo o resto da arca era o estrado dos seus pés. Era onde ele iria se assentar, aonde ele iria colocar os seus pés. Ou seja, era o resto do seu corpo. Ou seja, a tampa do propiciatório, o caporete, era o assento do seu trono. E toda a arca em volta era o estrado dos seus pés. Vocês conseguiram entender a grandiosidade? Ou seja, literalmente, a arca era um trono. Mas a tampa, especificamente, era o lugar do seu assento. Era onde ele se assentava. Então, olha que interessante. A Bíblia vai dizer que quando o sumo sacerdote entrava, ele tinha que colocar sangue na onde? Do lado da arca? Não, na tampa. Por que na tampa? Porque o Eterno se assentava na tampa. Querido, eu quero que você entenda que isso é simbólico. O Eterno, ele é um ser infinitamente incalculável, imensurável. O que eu quero que você entenda, isso é uma analogia. Ou seja, quando o sacerdote chegava para colocar, para derramar o sangue, para colocar o sangue, ele colocava no caporete, ele colocava na tampa. Por que na tampa? Era como se ele estivesse entregando a oferta para o próprio rei. Ou seja, ele estava entregando para o Eterno, para o Altíssimo. Ou seja, ele está entregando para alguém que tem o controle de reger a história. Ele estava ofertando, ele estava entregando, olha, aqui está a oferta do seu povo pelo seu pecado. E segundo a sua vontade, porque você é rei, você é majestade, você faz aquilo que lhe apraz. Queridos, isso é profundo. E por que tinha aqueles querubins? A queruve em hebraico pode significar também aquilo que está próximo. Então é tão interessante que isso já é provado arqueologicamente, que todos os grandes reis daquela época, quando eles tinham os seus tronos, eles tinham as suas cadeiras de tronos, e sempre muito perto estava símbolos, tá, de animais protegendo eles. Então aqueles querubins queriam nos ensinar o seguinte, que quando você chega perto do Eterno, você não pode chegar de qualquer maneira, porque a santidade está ali. Ele é algo poderoso, ele é algo santo. Então você precisa prestar atenção quando você chega perto de uma divindade. Por quê? Porque o que está perto dele é poderoso. O que está perto dele protege a sua santidade. E o ponto 2 fala sobre a simbologia da tampa da arca. E o ponto 3 fala sobre a simbologia dos querubins alados sobre o propiciatório. Então, olha que profundo isso, querido. Então, leva isso para sua classe. Na tampa é o caporete, é aquilo que cobre, é aquilo que protege, é aquilo que você entrega para aquele que está sentado sobre o trono. Você entrega, você não pede, você simplesmente mostra para ele o que foi feito. É por isso que a Bíblia diz que Deus falaria com Moisés da arca ou da tampa? Me responde essa. Da tampa. Por quê? Porque o Eterno está sentado lá. Você consegue entender que na simbologia é como se o sacerdote estivesse conversando com o Eterno? Eterno, está aqui. Eterno, tem sangue. Agora é contigo. Aceita ou não aceita? O Eterno disse para Moisés que da tampa falaria com Moshe.
que da tampa falaria com Moisés, que da tampa falaria com o seu povo. Ou seja, no livro de Números diz que você entregaria a oferta na tampa, Deus passaria na tampa, como se ele passasse, ou, entre aspas, ele já estava lá e Deus falaria com o seu povo. Uma das lições disso, querido, eu preciso entregar. Eu preciso entender que quem controla a minha, a tua, a nossa vida é o Eterno. Ou seja, ele sempre está assentado num trono. A ideia aqui é que ele sempre domina a minha, a tua, a nossa existência. Tópico terceiro, o que tinha debaixo da tampa, dentro dessa caixa, dentro desse retângulo, que tinha quase 80 centímetros de profundidade? O que tinha lá? 3 elementos. Primeiro elemento listado aqui, tinha as tábuas da lei. Lembra que eu comentei com vocês do contrato? O que Deus fez em Êxodo, capítulo 19, capítulo 20? Deus fez um contrato. Deus falou 10 palavras. Deus falou 10 palavras, deu 10 mandamentos para o seu povo, fez uma aliança com aquele povo. O que Deus guardou então ali dentro daquela arca? Guardou o contrato da aliança que ele fez com o seu povo. Então ali dentro tinha a lei. Então olha o que eu disse da semana passada. Véu não separa necessariamente, mas ele revela segredos. Querido, preste atenção no que eu vou dizer. Uma das coisas que aquela lei estava ali é que uma das ideias é o seguinte, que ele colocaria aquela lei num lugar muito mais nobre na vida de cada ser humano. Que ele colocaria aquela lei no nosso coração, porque essa sempre foi a intenção do Eterno, desde o livro de Deuteronômio, capítulo 6, que ele diz que ele colocaria no nosso coração essa palavra. Ou seja, uma outra verdade que a Torá guardada ali dentro simboliza o seguinte, que sem a palavra de Deus, oferta nenhuma tem validade. Ou seja, toda oferta, todo sacrifício tem que passar pelo crivo da Torá. A Torá é que dá vida. Uma outra coisa que a Torá nos ensina, a Torá escondida ali, que o Eterno não governa pela sua própria ideia, mas ele governa baseado no contrato que ele fez comigo e com vocês. Queridos, isso é profundo. Eu poderia aqui ficar falando de várias e várias outras ideias, tá? Uma outra coisa que estava ali dentro era o maná. Maná é algo fenomenal. Sabe o que significa maná em hebraico? Maná significa, é uma pergunta. Maná significa, maná é, o que é isto? Então quando ele falava maná, eles falavam, mas ó, mas é, o que é isto? O que é isto? O que é isto? Ou seja, era uma pergunta. Mas essa pergunta, ela tinha uma resposta. E que resposta é essa? Providência. Porque o maná era uma providência, era uma chuva que caía, era algo que caía, era algo que não foi produzido pelo homem, foi produzido pelo Eterno. Então quando eles perguntavam maná, eles estavam perguntando, o que é isto? É como se automaticamente a resposta já vinha, é providência. É providência. Maná guardado ali é prova de uma aliança que Deus sempre sustentaria o povo de Israel. Que Deus sempre sustentaria a minha, a tua, a nossa existência. É por isso que Davi disse que ele nunca viu um justo desamparado e a sua descendência mendigar o pão. Paulo nos assevera, ele nos garante que Deus é o Deus provedor. Deus já disse para Abraão, e Abraão notificou isso no monte, antes disso acontecer. Deus é o Deus da providência.
Ou seja, Ele é um Deus provedor. Ele é um Deus que garante a nossa sustentabilidade. Ele nos garante a vida e a vida para sempre. Maná sempre vai nos lembrar que existe um Deus que cuida de mim e de você. São segredos que estão guardados lá dentro. E o último elemento que estava ali era o elemento da vara de Arão. Queridos, existem várias ideias para isso, mas uma das ideias que existe para a vara de Arão é que Deus sempre terá homens para liderar o seu povo, sempre terá homens para reger o seu povo, terá sempre homens para guiar a sua nação, terá sempre homens prontos para instruir o seu povo no caminho em que deve andar. Queridos, esse momento foi um momento muito único. Eu quero agradecer a Deus pela tua vida, pela tua existência, que Deus continue abençoando a tua casa, a tua vida, o teu ministério e até semana que vem, querendo Deus. E se você quiser nos ofertar qualquer oferta, aqui embaixo tem um link de uma oferta voluntária. Esses dias estou aprendendo com as Sagradas Escrituras a lei da retribuição. Se você está sendo abençoado por este canal, ou já tem sido abençoado há muito tempo, retribua isso. Faça uma oferta de qualquer valor. De qualquer valor, deixei aqui embaixo o número da Caixa Econômica Federal. Faça essa oferta para nós, que eu tenho certeza que o princípio da retribuição, ele é um princípio bíblico. E muitos dizem assim, alguns escrevem para mim, pastor, eu não tenho condições de nada. Querido, será realmente que nós não temos condições para nada? Será? Será que 5, 10 reais por mês, é só um exemplo, vai fazer falta? Eu não estou pedindo dízimo, não estou pedindo uma oferta de sacrifício, não. Eu estou pedindo uma oferta voluntária. Mas dizer que eu não posso nada, nem aquela viúva, quando ela fala, eu não tenho, não, eu tenho, é pouquinho, mas eu tenho. Daquele pouquinho Deus fez um grande milagre. Nós precisamos aprender esses princípios. Você aprendeu aqui, hoje, que Deus é o Deus da providência. Exerça o princípio da retribuição, que eu tenho certeza que o Eterno vai te retribuir também. Até semana que vem, querendo Deus.